Olá, falamos dos estúdios da SATV de Itapiranga. Estamos começando o podcast Família de Sucesso. Pois é, eu sou o Abrão e estou aqui ao lado do nosso amigo, também comunicador, o Sadi, Francelino e a Vanessa. Olá, Sadi. Olá, Abrão. Olá, Francelino, Vanessa. Então, nessa história de hoje, né, da família de sucesso, um pouco diferente do que a gente vinha acostumado, vocês entrevistando, né, histórias de parceiros, né, famílias que vocês convidavam. E hoje nós somos os entrevistadores, né, Abrão? E queremos falar com vocês, queremos saber detalhes, né, da história de vocês. Então eu penso que vamos iniciar pela Vanessa, né? Contando um pouquinho da sua história de vida aqui para os nossos telespectadores. Certo. Então, obrigada por vocês terem aceitado estar aqui com a gente, né? Hoje nós estamos do outro lado da mesa, é um pouquinho... Dá para sentir um pouco o nervosismo que as pessoas sentem quando estão aqui, né? Mas acho que a gente vai dar conta também. Mas então, eu sou a Vanessa, sou filha do Francisco Heberle e da Terezinha Ait, né? Natural de Santa Fé Baixa, aqui de Itapiranga. Cresci, tive toda a minha infância lá com a minha família, inclusive ainda moro lá, né? Nunca saí de Itapiranga, nunca saí nem da própria propriedade da família. E sempre trabalhei no interior com eles, né? Minha família é uma família que empreendeu na agricultura, né? Na suinocultura. Inclusive, a gente tem hoje um complexo, né, lá, e que eu ainda participo também, apesar de não estar mais diretamente com eles lá, né? Sou formada na FAI Faculdades, né, hoje do CEF, em Tecnologia em Alimentos, mas nunca atuei nessa área, né, na área da indústria, até porque eu tive a oportunidade, então, de empreender com a minha família, na época, no ramo de suínos, onde eu fiquei, inclusive, trabalhando 15 anos, né, desde os meus 15 até os 30, eu fiquei trabalhando lá direto, ajudando na produção, na gestão, depois, né, financeiramente também. E, por fim, depois eu acabei mudando totalmente o meu foco, né? Comecei a trabalhar com o Francelino, não deixando aquilo lá de lado, porque eu acho que é algo que vem de berço, né? Quando a gente mora no interior, a gente tem muito isso regrado da família e tudo mais. Então, aí eu comecei nesse ramo do empreendedorismo com o Francelino, com a família do consórcio, inclusive, né? Que a gente trabalha junto. E também, claro, a gente investe em outros negócios também que são... Então, esse é um pequeno resumo, né, sobre a minha vida, bem sucinto. Muito bem, Francelino. Quem é Francelino Ribeiro? Bom, primeiramente, obrigado, Abraão, Sadi, por acreditarem no nosso projeto, acreditarem nessa história que nós estamos construindo, nesse legado que nós queremos deixar para a nossa região, o nosso extremo oeste. Primeiro que é uma satisfação enorme dividir esse espaço, essa mesa, esses microfones com um ícone da comunicação, Abrão Moura. Quem diria, né, Abrão? Quem diria? Um tempo atrás nós estávamos no rádio, fazendo o mesmo horário, né? Na época eu em São João do Oeste, aí eu começo iniciando a nossa história, e na Rádio Cultura, né? Lógico que a minha história começa muito antes disso. Mas muito jovem, iniciei na rádio lá com 13, 14 anos, e o Abraão aqui em Itapiranga, na Rádio Itapiranga, né? Fui ganhando espaço lá em São João, e quando vê, eu e o Abraão estávamos no mesmo horário no ar, né? Das 8 às 11 da manhã, aí, o horário da manhã, e depois vim para Itapiranga, na Onda Positiva, onde nós compartilhamos o mesmo horário também, a Onda Positiva em Itapiranga, o Abrão na Rádio Itapiranga, e agora estamos aí dividindo esse bate-papo. Gratidão mesmo, Abrão, de forma muito especial, por ter aceito o convite. E o Sadi, né, que nos encontramos lá na Rádio Cultura, lá em São João, na época pela UCEF, fazendo as divulgações, e carinho muito especial. A gente, nunca esqueço um dia que eu vim para Itapiranga, fui na UCEF de motinho, né? O Sadi me recebeu, a gente bateu um papo, isso parece que foi ontem, né? E um ícone aí, uma formação incrível, jornalismo, também um ícone da comunicação. Mas respondendo a tua pergunta, Abrão, quem é Francelino? Eu costumo dizer que nós
temos uma missão muito grande nessa vida, né? Nessa vida que passa rápido, né? É o tic-tac do relógio e quando vê é como se fosse uma bateria de celular, né? A gente põe para carregar, só que é o celular que dura a bateria somente uma vez. E a bateria é a vida. Quando vê, você está com 70% de bateria, depois você tem 60%, depois você tem 50%, e quando vê, a bateria está prestes a acabar. E tem muita gente, e a gente sabe que existem aparelhos de smartphone e celular que às vezes nem chega no zero e o celular termina, que aí são as perdas repentinas na vida da gente. Então, em resumo, hoje, atualmente, empresário, costumo dizer que somos realizadores de sonhos, a nossa missão é estar aqui nessa terra para ajudar as pessoas a realizar sonhos. E comecei no rádio, como a gente já comentou, mas antes mesmo do rádio, antes mesmo de eu iniciar a carreira profissional, vim de uma família muito humilde e desestruturada, né? Minha mãe, uma pessoa que sempre teve problemas de saúde, né? Sofre com esquizofrenia, então uma depressão bem profunda, nunca conseguiu dar um suporte para nós, mas efetivamente, sou filho único, né, por parte de mãe, por parte de pai tenho mais irmãos, né? E o meu pai construiu a sua história com algo muito inusitado, né? 2 famílias, né? Então, no Rio Grande do Sul, sou natural de Paverama, Rio Grande do Sul, próximo de Teutônia, Lajeado, essa região. E meu pai tinha a família oficial dele, né? Com 73 anos o meu pai me fez. Então, 73 anos de idade, ele me fez e nós éramos a segunda família. Então, nos finais de semana ele passava conosco e durante a semana com a família dele. E o mais interessante, uma cidadezinha distante da outra de 30 quilômetros e as 2 mulheres sabiam. Né? As 2 mulheres sabiam das 2 famílias. E aí o que aconteceu, Abraão e Sadi? A minha mãe sempre com esses problemas de depressão, enfim, aconteceu que meu pai, com a sua idade, 81 anos, veio a falecer, isso em 2007. Eu jovem aí, com 10 anos de idade aproximadamente. A minha mãe teve que se forçar a trabalhar mesmo que não podia. Acabou então tendo problemas no trabalho e aí teve que ser redirecionada para uma internação. E os irmãos dela são daqui próximo, de São João do Oeste, que acabaram acolhendo a minha mãe, deram suporte e saúde. E eu fiquei sozinho. Então fui chamado na sala lá da escola, naquele interfone, Francelino Ribeiro comparecer à direção. Pensei, traga os seus materiais, umas 2h30, 3 horas da tarde, durante a semana, durante a aula. E fui lá, conselho tutelar me esperando. Francelino, nós temos uma opção, ou você vai para a FEBEM, para lhe acolher, ou você tem algum outro familiar que possa te acolher. E aí foi que uma irmã, por parte de pai, a Vera, nós nunca tínhamos se conversado, se visto, né? Não tínhamos um relacionamento próximo, me acolheu e acabou então dando suporte para mim por um período aí de 3, 4 meses até a minha mãe fazer o tratamento aqui na região do extremo oeste de Santa Catarina. E eu tive a escolha, ou vai ficar efetivamente com a minha irmã, ou então construir a vida por lá, né? Ela iria me adotar nesse caso, ou então vai para Santa Catarina ficar com a minha mãe, no caso. E aí eu vim para Santa Catarina e estamos aí, construí então a minha história no rádio. Depois de Itapiranga vim para a Onda Positiva em Itapiranga, depois de São João. Depois então surgiu a oportunidade de iniciar no ramo de empreendedorismo, comprando a Gil Celulares. 3 meses depois compramos a concorrência da Gil Celulares, a Leocel, né? E posterior a isso transformamos a rede Smart Brasil, que hoje ainda existe, não faço mais parte da sociedade, mas aí conhecemos então a HS Consórcios e então a família do consórcio surgiu. Resumindo, é isso aí. Um pouco diferente da minha, né? Estrutural, família. Francelino, essa questão que você falou aí, família desestruturada,
bastante triste para uma criança, né? De repente chega alguém e diz para você, você vai ter que ir para a FEBEM. Isso deve ter te chocado bastante, deve ter sido um impacto grande emocionalmente para você. O meu pai faleceu em agosto, Dia dos Pais de 2007. No Dia dos Pais, véspera do Dia dos Pais, ele veio a falecer. Ele ganhou um ataque no coração, acabou falecendo. E daquele momento em diante, a gente começou a passar por muita dificuldade, porque até então ele que trazia comida, ele que fazia tudo, né? E eu não me esqueço que tinha um resto de comida dentro de casa, tinha um pouco ainda de comida, e tinha 1 litro de feijão. A gente costuma guardar os feijão nos litros, né? Tinha 1 litro de feijão embaixo da geladeira, e eu fui na minha vizinha e ela cozinhou aquele litro de feijão para mim. E eu peguei e separei esse litro de feijão, esse feijão que ela cozinhou para mim, em potes de nata, e botei na geladeira, no congelador. E eu fui comendo isso para não incomodar a vizinha, não depender dos demais. E a minha mãe saía de manhã cedo, voltava à noite porque ela tinha que trabalhar numa fábrica de calçado. E só que chegou no momento, 3, 4 dias, acabou o gás. Não tinha como esquentar mais o feijão. E aí o que eu tive que fazer? Eu botava de manhã, tirava já de noite o feijão. De manhã eu pegava o prato com o feijão meio que congelado ainda, botava no sol para esquentar e comia assim. De tarde eu ia para a escola. Quando eu ia para a hora do lanche, eu pegava uma mochilinha assim, botava e metia bolacha, banana, que podia levar para casa, eu levava. Isso a gente passou por 1 mês mais ou menos, que aconteceu então de essa cena de minha mãe vem para Santa Catarina e eu efetivamente teria essa questão de vai para a FEBEM ou quem que vai cuidar de você. E aí como a gente começa a entender um pouco mais, tem muitas famílias que às vezes estão muito bem estruturadas que negam a ajuda àqueles que realmente conhecem, né? E a minha família desestruturada, literalmente, não conhecia irmãos por parte de pai, não tinha um convívio próximo e me aceitaram, ainda num caso extraconjugal, vamos dizer assim, né? E me deram todo o suporte, me ensinaram muito, aprendi demais. Mas em resumo, tinha tudo para não ser nada, né? E hoje a gente construiu algo que eu costumo dizer assim, no trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, Vanessa, com os jovens, né, nas escolas, umas palestras que a gente vem fazendo nas escolas, contando a nossa história e motivando os jovens, não dá para desistir, né? Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Se a gente for desistir e abandonar tudo, quando vê a bateria do celular acaba, a vida termina e o que a gente fez, né? Não fez nada. Então, em resumo, é um baque grande para um adolescente, um jovem, é um baque grande. Mas, em cima das dificuldades, a gente vai crescendo cada vez mais, né? Certamente essa fica uma lição muito bacana, né? De dar essa volta por cima, como você veio comentando, né? De estar numa certa dificuldade cedo, né? 10 anos de idade, se a gente pegar e arredondar, né? E hoje, te conhecendo agora, né? Tudo que está sendo construído. Então, como você mesmo falou, poderia não dar em nada, mas você talvez teve ali apoio de alguém, não sei, que te deu ou te guiou em algum momento, não sei se há como falar sobre isso, para você tomar o rumo, né? Você veio depois para cá, né? Teve esse acolhimento, mas depois veio com a mãe para... Eu acredito, Sadi, eu falo muito com a Vanessa, a nada na vida é por acaso, né? Eu acredito muito na lei da conspiração e nós acreditamos nisso. Tudo que a gente dá para o universo conspira a nosso favor de volta em um determinado período. E se a gente dá ódio, se a gente dá rancor, se a gente dá raiva, se a gente dá para o universo críticas, o universo vai nos retribuir com isso. E a nossa vida é assim, né, Vanessa? A gente se doa demais para o universo. E isso esteve sempre muito presente dentro de mim. E, né, Vanessa? Quer falar um pouco sobre o que a gente costuma fazer?
não pensando em ter algo em troca, mas a gente sabe que a troca vem, né? Geralmente quando nós estamos em algum negócio, né, ou até mesmo familiar, assim, a gente se olha e sempre diz assim, sem pressa. Porque tudo que é para ser, vai ser. De alguma forma vai ser nosso, né? E foram vários episódios esse ano, vários momentos que realmente isso aconteceu, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco de pressa para realizar um sonho, né? A gente quer atropelar as coisas, mas é a ansiedade que a gente tem, né? De que viver aquilo logo. De alguma coisa que está reservada para ti no futuro, mas tu quer hoje, né? Então, isso... E eu era uma pessoa muito ansiosa, assim, de querer tudo logo, logo, logo. E hoje não. Hoje eu sou uma pessoa que eu digo assim, tudo que é para ser meu, eu vou conquistar. Se não for hoje, vai ser amanhã. Estou plantando a sementinha, né? E se alguma coisa que eu queria muito, muito mesmo agora e não aconteceu, eu não vou me frustrar. Porque era para ser assim, né? Hoje de manhã aconteceu que o Francelino tinha era hoje, né? Um brinde para entregar para uma cliente nossa. E eu ainda falei para ele antes de sair de casa, não esquece o brinde. Chegamos na metade do caminho, tinha esquecido, tivemos que voltar. Nós poderíamos ter nos frustrado, ter nos ficado nervosos, ter começado o dia, né, totalmente virado já. Mas o que nós fizemos? Era para ser assim, né? Algo nos fez voltar para a gente não ir por aquele caminho e fomos por outro caminho. Então, hoje a gente leva a vida assim. Tudo que é para ser para nós vai chegar de alguma forma ou outra. A gente estava indo por uma estrada, daí eu disse para Vanessa, vamos voltar para casa, vamos buscar o que nós esquecemos e vamos descer pelo caminho diferente, porque vai que... era para ser. Francelino, não estou dizendo que eu vou deixar a lei da conspiração e vou esperar o universo conspirar. Não, a gente tem que correr atrás, né? Mas é muito interessante você se doar sem esperar nada em troca e o universo conspirar a favor. Vanessa, como é que você superou o medo do microfone? Como é que você se aprimorou na comunicação? Mas então, isso é algo que me perguntam bastante, assim. Na verdade, o medo acho que a gente nunca perde, né? O medo a gente sempre tem e é bom ter é bom ter o medo, né? Mas eu levo isso como um desafio, uma palavra certa é eu estar me desafiando, eu estar evoluindo. É uma evolução para mim, né? Porque eu era uma menina tímida na escola. Eu era a última menina a levantar a mão para falar alguma coisa para o professor. Mas não era porque eu não sabia. É porque eu tinha medo. Medo de falar errado, medo de, né, não conseguir me expressar. E quando eu conheci o Francelino, ele sabe, eu era uma menina, eu era muito... Não que eu era tímida, eu sempre gostava de conversar com as pessoas. Mas com as pessoas, eu e o Abrão conversando numa roda de amigos, né? Agora, quando chegar e começar a gravar vídeos e tudo mais, né? Então, no começo foi difícil para mim, foi. Mas o Francelino sempre falava assim, as pessoas podem até te criticar, né? Só que se tu não fizer, tu nunca vai saber, né? E as pessoas vão falar igual, você fazendo ou não fazendo, você fazendo certo, fazendo errado, sempre vai ter alguém que vai te elogiar e alguém que vai dizer, não, nossa, o que ela está fazendo, né? Ela nem leva jeito para isso. Então é isso, se tu tem vontade de fazer alguma coisa, vai com medo mesmo. Mas foi muito incentivo do Francelino, assim, que ele, como comunicador, óbvio, né? Ele sempre me incentiva. Então, é um aprendizado. Eu tenho muito que aprender ainda, mas eu já me sinto, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, realizada, mas conseguindo chegar num objetivo de um dia estar aqui e não estar mais tão nervosa. Você já se sente, então, mais preparada, mais tranquila? Quanto tempo tranquila. Já de HS Consórcios? Agora eu estou trabalhando direto com o Francelino, vai fazer 2 anos. Já vai fazer 2 anos. E os vídeos que a gente começou a gravar, isso já vai fazer um pouquinho mais tempo, só que na época eu não conhecia nada sobre o produto, nada sobre cotidiano, porque eu trabalhava nas granjas, né? Então eu não tinha uma rotina de estar junto. Ali foi mais difícil. Eu acho que por isso que eu me desafiei tanto a melhorar, porque naquele começo eu estava falando algo que eu não tinha conhecimento, né? Eu só falava uma frase e pronto. E depois que eu comecei a ter o conhecimento, o negócio começou a fluir mais e eu comecei a gostar mais de gravar também. Eu quero complementar essa fala tua, Vanessa, porque já te acompanho há um tempo, né? Então, tenho observado a tua evolução, assim, muito grande. Quando você falava antes da menina e tal,
assim, até os dias de hoje. E isso é recente, como você fala, assim, do empreendimento de vocês, do empreendedorismo, de você aparecer na telinha, né? E eu tenho observado justamente isso. E também posso falar de experiência própria, né? Também sou do interior, tive vários perrengues na vida, assim, e penso que hoje a gente já tem uma tranquilidade maior. Então, quando a gente se desafia, e talvez o Francelino também te provocou, certamente podemos até falar sobre isso, né? Pela tua linha de trabalho, já sempre desde pequeno, lidando com microfones, com a imagem, certamente ele te desafiou, vamos junto, e vai te apoiando, né? E esse apoio é fundamental para a gente evoluir como pessoa. Então, hoje, quando a gente começou antes, você dizia que hoje eu estou do outro lado, né? Hoje não vou perguntar, vou ser perguntado. Então, por isso que eu quis fazer esse registro aí, que eu tenho acompanhado a tua evolução, assim, muito grande. Da mesma forma, Francelino, comentamos em outro momento, né, num bate-papo também, me lembro, assim, talvez fosse teu início, né, mas que tu já lidava muito bem com essa questão do microfone, da câmera. E cada vez a gente enxerga melhor, assim, vai evoluindo. A gente vai se desafiando e dentro do que a gente acredita, vai falando, né? Vai apresentando. Sadi, eu gostaria de voltar com o Francelino sobre esse assunto familiar, né? Ele dizia no início desse nosso bate-papo que ele vem de uma família desestruturada, problemas, né? De pai e com a mãe. Teus pais chegaram a ser violentos contigo, com teus irmãos, em certo momento da vida, Francelino? Eu apanhei do meu pai, poucas vezes, mas apanhei. E a primeira surra que eu levei na minha vida, a gente nunca esquece, né? Lógico, pequenininho, não lembro, mas aí 5, 6 anos eu lembro de uma surra que eu fui jogar futebol e eu voltei e o meu pai disse, ele já tinha me dado um relógio, né? E ele disse, eu quero que você esteja em casa a tal hora, 6 horas da tarde, por exemplo. E eu joguei futebol até escurecer e voltei para casa. E ele não falou nenhuma palavra. Isso um final de semana, lógico que daí ele passava conosco. E aí eu me pelei e fui tomar banho. E no que eu fui tomar banho, o chinelo pegou. Mas foi muito interessante, sabe por quê, Abrão? Porque ele veio pro banheiro, sabe o chuveirinho do banheiro? Eu molhei tanto ele, tanto, que peguei aquele chuveirinho, enquanto ele me batia, eu molhava, né? Ele mereceu, na verdade. Eu mereci, mas eu molhei meu pai bastante. E uma outra surra que eu levei na minha mãe foi quando eu corri em volta da casa e tinha um murinho assim, ela tropicou e caiu. E aí eu dei risada na cara, depois apanhei bastante também. Mas tudo por situações, a primeira surra que eu levei, eu acho que foi só aprendizado, né? Não questão de maltrato, não. É educação. E hoje, se falar em bater em criança, a educação mudou muito, né? Hoje você não se bate mais em criança, né? É o que diz hoje a educação, né? Educar filhos, né? Mas antigamente, eu acredito que todos nós aqui da mesa levamos surra construtiva, vamos usar essa palavra, né? Mas de maltratar, jamais. Os momentos que eu passei com meu pai foram únicos, com a minha mãe também. Um carinho muito especial, apesar de ter vivenciado momentos turbulentos, eu acredito que foi muito bom para construir o que hoje nós temos de alicerce, que é os princípios básicos da vida. Horário, tempo, exemplo do relógio, né? Respeite o horário, respeite o tempo. Outro ponto muito importante, respeito às pessoas, humildade acima de tudo, né? E com o decorrer do tempo a gente vai amadurecendo cada vez mais e melhorando isso tudo, né? E propósito de vida, né? Eu acredito que se nós não dermos propósito aonde nós queremos chegar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde é que você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, isso a gente
vem melhorando cada vez mais. E junto com a Vanessa, aí a gente pode entrar no detalhe que nada a gente se constrói sozinho. No momento que você une 2 CPFs, além de você conseguir mais dinheiro por aí, né? Que daí é bom, né? Você está mais estruturado, mas principalmente não só em questão de casamento, mas você está estruturado em vários setores, principalmente na construção de um futuro próspero, né? A gente vem unindo as nossas forças e prova disso, no momento que nós começamos a trabalhar junto, o negócio começou a criar uma velocidade incrível, né? E particularmente digo assim, Abraão, que tudo que a gente levou de paulada, entre aspas, foi para construir sempre um futuro melhor. Vanessa, como é que é as viagens que vocês fazem, as viagens de trabalho? Você gosta de acompanhar o Francelino nas visitas que faz, tanto aqui a nível de município como em regiões mais distantes? Você gosta de estar acompanhando ele? Gosta dessas viagens? Muitas vezes uma viagem se torna até estressante, cansativa, né? Sim, mas eu gosto sim, até... Não pode mentir, tá? Não pode mentir. Mas eu gosto, até que agora esse ano a gente viajou bastante, né? Então eu cheguei na última viagem e disse, não, agora chega para esse ano, né? Mas enfim, o ano já está findando, então tá logo ali. Mas eu gosto muito porque esse ano em específico a gente fez muitas viagens para conhecimento, né? A gente participou de muitos cursos, formações e tudo mais. Então eu gosto bastante. Claro, as viagens de lazer, né? Que a gente faz com o nosso pequeno também, elas são viagens diferentes já do que a gente está acostumado, mas o que me encanta mesmo é as viagens que a gente faz para a gente adquirir conhecimento, formação, né? Esse ano a gente fez 3, 4 cursos, né, fora de Itapiranga. Então, ali você acaba se desenvolvendo como pessoa, né, de uma forma inexplicável. E você traz para cá, você vem com uma mente aberta, né, para você chega com todo o gás de volta, né? Eu acho que todas as pessoas teriam que ter oportunidades de sair, fazer algum curso, alguma coisa, alguma formação, porque você volta com milhões de ideias na cabeça para implantar na empresa, na própria vida pessoal, né? Então isso eu gosto bastante. E a questão de visitas também, aqui em Itapiranga, e de estar nesse movimento que a gente está, né? Muitas pessoas dizem, vocês estão de manhã aqui, quando eu vejo vocês já estão lá, e quando eu vejo estão em São Miguel, e é assim, a gente está em movimento, e esse movimento de estar com as pessoas é algo que eu sentia muita falta quando eu estava trabalhando, por exemplo, lá na suinocultura, porque lá você fica mais preso, né? Então essa era o meu anseio sempre, o meu desejo de poder sair e vislumbrar algo diferente, né? Tu é feliz hoje fazendo o que tu faz? Sem dúvidas. Isso é o mais importante. Porque a gente sente nas pessoas quando elas não estão bem onde elas estão, né? E sempre tem alguém que gosta de muitas das vezes rotular, você deve fazer isso porque a tradição manda isso, porque é uma sequência, e a gente tem que desmistificar e mudar esse conceito existente, né? Mas foi uma dificuldade muito grande de tirar a Vanessa de uma estabilidade financeira, principalmente, e nós construir a nossa própria estabilidade. Então, nós... É que, na verdade, a vida são ciclos, né? E eu soube fechar um ciclo. Porque eu acho assim, quando você está eu gostava muito do que eu fazia. Gostava muito, até por ter uma liberdade de estar no interior, de você fazer o seu horário, né? E poder curtir um pouquinho mais. O Caleb, na época, era menor, então tinha essa praticidade de estar mais com ele, né? Só que chegou o momento que eu pensei assim, nossa, eu tô aqui há tanto tempo. Eu tenho uma família lá hoje, então eu tenho 2 irmãos, né, que são mais velhos, inclusive a minha irmã é 15 anos mais velha que eu e meu irmão é 12. Então eu vim ainda assim como o meu pai disse, foi um acidente, né, mas um acidente bom. E então eles estão ali trabalhando naquela empresa ainda, né, na empresa familiar que nós temos lá. Então o negócio estava indo bem, estava estruturado, está hoje ainda indo bem, né, e já tinha até jovens que poderiam estar ocupando o meu lugar. Então eu senti que eu tinha feito, o que eu tinha feito ali já tinha chegado o fim do meu ciclo ali, né? E eu queria algo novo. Então eu soube, foi difícil, né? Demorou um pouco, até pela questão da nosso planejamento do financeiro, né? Que, querendo ou não, ele impacta, né? E eu também um pouco medo da mudança. Às vezes a gente tem medo da mudança. Mas
Se a gente quer muito algo e quer mudar, eu acho que vale a pena arriscar. E foi isso que eu fiz. Eu fechei um ciclo para abrir outro. E é ali que começa a família do consórcio? É mais ou menos ali? De repente a gente poderia comentar um pouco mais quando isso inicia, né, essa quebra de um ciclo, ou o Francilino já estava atuando e aí trouxe... Como que foi isso? Sadi, o que acontece? Hoje a nossa empresa, ela começou lá atrás em sociedade. Comentei, Abrão, antes, um pouquinho da minha história. Eu fazia o comercial, né? Saía no comércio, conversar com o comércio, na época da rádio. E chegou o Gil da Gil Celulares, né? Quero vender minha loja. E aí eu disse, quanto? É tanto. Eu disse, não tenho esse dinheiro. Cheguei em casa, falei pra Vanessa, eu disse, vamos abraçar, vamos conversar com a minha irmã, talvez a gente consiga, né, ir juntos, enfim. Formou-se uma sociedade aí, compramos a Gil Celulares, né? E aí a gente botava capinhas, película de celular, vender a R$20, R$25, e o Léo Cel lá no centro, o Juliandro, que a gente hoje é amigo, conversa, se encontra, e o Gil também, ele vendia sempre R$2 mais barato, R$3 mais barato. Eu disse, não dá para conviver, né? Daí eu fazia 15, ele fazia 12, daí eu fazia 11, ele fazia 10. Eu disse, eu vou comprar o concorrente. E aí, 3 meses depois, eu cheguei para Vanessa, pra irmã dela, o meu cunhado. 3 meses depois, eu cheguei e falei assim, vamos comprar a concorrência. Você está louco? Recém fizemos conta agora para pagar. Eu disse, não, porque isso. Tá, compramos. Aí a Gil, a película foi a 25 e na outra era 35, né? Então, fiz algo de errado? Não. Vi estratégia no mercado e só tinha essas 2 lojas até o momento e seguiu-se por anos assim. As 2 lojas com nomes diferentes, então muitas pessoas não sabiam que era do mesmo dono. E aí a gente montou a empresa chamada Smart Brasil, que aí eu conheci um novo sócio, o Lucas. Até então era eu, o Nilo e o Lucas, juntamente com as esposas, né? O Lucas veio de São Paulo para se instalar aqui na Suinocultura, né? E aí aconteceu de nós fazermos a fusão e criarmos a sociedade que gerou a Smart Brasil, que a ideia era nós franquearmos a Smart Brasil para outras unidades e multiplicar, vendendo capa, película, acessórios. Em 2019, fazendo várias feiras na região, fizemos 8 ou 9 feiras em 2019, antes da pandemia. Em São José do Cedro, a gente estava lá numa feira e a HS Consórcio nos viu e disse assim, nós queremos alguém com o perfil de vocês para atuar na região. Que hoje, se você ligar lá, você não consegue abrir a HS, não é uma franquia. Eles que despertam as pessoas da região, estrategicamente no momento de expansão deles, e dão a oportunidade e passam todo o treinamento. Mas precisa também ter estabilidade, aporte, enfim. Para entregar segurança, até porque lidar com sonhos, casas, gente realizando sonho de veículo é um negócio bem complexo. Então a gente foi entender o mercado e eu sempre na sociedade era aquele que era acelerado. Vamos fazer. Aí tinha um sócio mais mediador que dizia, não, acho que dava mais opinião, e tinha outro mais administrativo, né? Então surgiu a ideia de lançar a HS Consórcio. Nós lançamos a HS Consórcios em março. Em questão ali, depois que começou a abrir para o pessoal sair de casa, né? Na pandemia, mesmo no auge da pandemia, depois que abriu para começar a sair só com máscara e tudo aquele negócio, eles liberaram, então, para a gente poder fazer a inauguração da HS Consórcios em Iporã do Oeste. A família do consórcio surgiu depois, porque abrimos o escritório, o Smart Consórcios, e aí, então, começamos a atuar. E eu e a Vanessa pensamos em criar a nossa logo própria, né? Na verdade, era um projeto, né? Projeto, porque nós queríamos vender de forma online. Porque não tinha como as pessoas nos receber nas casas. As pessoas tinham medo, na verdade, né? Por causa da pandemia,
né? E daí o que acontecia? Eu disse, Vanessa, vamos estruturar e vamos vender de forma online. Vamos criar vídeos na internet e vamos oferecer videochamada e vamos trabalhar dessa maneira. Como que nós vamos fazer isso? Quem é o Francelino e Vanessa? Não, vamos criar família do consórcio. E aí, quer falar? Eu ia falar que daí eu entrei em pânico, né? E eu odiava gravar. Gente do céu, vocês não imaginam como era uma tortura eu ficar uma manhã inteira gravando vídeos em casa, na sala de casa era, né? Uhum. Gente do céu, pensei, onde é que eu tô me metendo? Tava eu lá gravando. E aí nós gravamos muitos vídeos e começou a repercutir, começou a dar resultado, né? E aí a gente foi construindo em paralelo, essa marca começou a dar certo, porque é algo família, falar de família para família, acabou dando certo, pegou. Hoje a marca está se encaminhando para terminar o registro dela, né? E efetivamente é algo que hoje é referência dentro da própria administradora, dentro da HS Consórcios, né? São mais de 600 corretores espalhados pelo Brasil, quase 700, e hoje a gente está aí entre os 50 melhores do Brasil, em questão de números, mas também num trabalho diferenciado. Mas a família do consórcio surge aí. E aí, quando a gente começa a seguir em sociedade, a gente começa a entender que cada um pensa de uma forma. E aí acontece aquilo que a Vanessa falou. A gente entendeu que depois de um ano trabalhando, 1 ano e meio trabalhando juntos, nós precisávamos encerrar esse ciclo de sociedade. E aí foi que eu também não estava mais atuando nas lojas, continuava sócio. Foi aí que encerramos a sociedade das lojas, né? Que até então eram 4 lojas, né? Itapiranga, 2 lojas, Iporã, 1 loja e Descanso, mais 1 loja. E aí a gente separou-se essa questão de sociedade, entendemos que finalizou-se o ciclo e de março de 2023 até então nós somos só nós e viemos construindo aí juntamente, não é só nós, mas uma equipe de mais de 10 pessoas que fazem parte da família do consórcio. Ao todo nós somos 12 mais 2, agora vai ser 14 pessoas integrando então a família do consórcio e construindo aí esse diferencial aí que a gente vem fazendo em toda a região, com 3 agências, Itapiranga, Iporã do Oeste e São Miguel do Oeste. Vanessa, como é que ocorre as contemplações, os sorteios dos grupos do consórcio HS Consórcio? Então, as contemplações, hoje nós temos toda uma equipe que faz, né, a contemplação, que faz acompanhamento com o cliente, né, desde os documentos que precisa, a intermediação com a empresa, né, com a HS. Então, isso tudo, a nossa equipe está preparada para atender o cliente, né. E o sorteio, então, ele é feito pela Loteria Federal, né, então não somos nós que escolhemos quem vai ser sorteado, né, então é tudo hoje fiscalizado, né. E é importante ressaltar esse nosso empenho que a gente tem, essa nossa dedicação, principalmente com a contemplação, né? Porque muitas vezes o cliente compra, adquire um consórcio, um planejamento, e depois acaba ficando desassistido, né? Não consegue fazer contemplação porque faltou informação, né? Aquilo que ele queria fazer acaba não conseguindo fazer. Então isso é algo que a gente prioriza bastante, né? Não tentar fazer uma venda forçada, entender realmente a necessidade do cliente, se ele vai conseguir alcançar isso através do nosso produto. Então isso acho que é muito importante. Gostaria que você desse mais detalhes, Francelino, também, sobre essa questão da contemplação, como é que funciona o consórcio, porque muitas vezes a pessoa também não pode comprometer a sua renda, que ela vai fazer um projeto a longo prazo, ela tem que ter um projeto que ela vai conseguir pagar aquela mensalidade por muitos anos, né? Primeiro, Abraão, acho que é bem importante a gente entrar na linha de raciocínio. O que é esse negócio de consórcio? Por que isso aí existe, né? Hoje existem 4 formas das pessoas conquistarem as coisas da vida. Todos nós aqui. A primeira forma e mais tradicional é à vista, né? É você ter o dinheiro e ir lá comprar o teu carro, comprar a tua casa, comprar o teu apartamento. Mas à vista, muitas das vezes, a gente não tem, né? Aí tem outra alternativa, que é aos poucos. Aos pouquinhos a gente vai guardando. E estatisticamente, vamos lá, ajuda aí. Estatisticamente. É isso aí. As pessoas não guardam,
né? Se nós formos analisar a estatística a nível Brasil, mais de 90% das pessoas que guardam dinheiro em aplicação, em menos de um ano, retiram. As pessoas não guardam, a gente não tem a cultura de guardar dinheiro. Então, à vista é difícil, aos poucos demora demais e a gente não tem a cultura de guardar. Há raras exceções, salvo exceções, que tem pessoas que conseguem fazer a façanha de conseguir efetivamente guardar. E aí, mas se for guardar, guarda 200 mil, quanto tempo demora para te guardar, né? E aí existe o financiamento também, né? Que é algo que é muito bom. Eu, particularmente, não teria comprado as lojas, ter iniciado o empreendimento se não fosse financiar, né? Ele custa mais caro, né? Mas para algo que você tem um retorno imediato e algo que vai te entregar algo que possa construir e melhorar a tua vida, e isso vai te dar um retorno, o financiamento é fantástico, né? Até as pessoas que têm pressa, que chegam para nós e dizem assim, ó, eu preciso disso daqui para amanhã, porque as pessoas às vezes são mais imediatistas, e nós somos imediatistas também, né? Eu quero para amanhã e não entende, ó, hoje nós já mudamos a nossa mentalidade. O que para nós vai ser, e aos poucos, né, o tempo vai nos dizendo que isso realmente faz sentido. Mas o financiamento é fantástico. E as pessoas que chegam para nós de uma forma mais imediatista, a gente diz, pô, isso aqui não é para ti, vai lá e financia. O melhor caminho para você é o financiamento. E aí existe consórcio. O que é esse negócio consórcio? É um grupo de pessoas que todo esse grupo mensalmente paga uma parcela, né? Onde existe um sorteio por mês, que é pela Loteria Federal nesse caso, onde uma pessoa sai contemplada por sorteio. E lógico, na regra hoje existe várias pessoas que contemplam a mais por mês. Nós temos grupos aí de 2.000 pessoas que contemplam 12 pessoas por mês. Uma por sorteio e as outras por lance. O que é lance? Lance é o valor que você dá em dinheiro para ser contemplado. Hoje, dentro da nossa casa, dentro das nossas regras, nós não precisamos desembolsar dinheiro do bolso. A gente utiliza um pouquinho do próprio crédito. Se for 100 mil, a gente vai utilizar 30%. Vai ser 30 mil. Vai sobrar 70 para dar o lance. Ah, mas Francelino, se eu dei os 30, o Abrão deu os 30, o Sadi deu os 30, a Vanessa deu os 30, quem é que ganha no lance? Ah, se o número sorteado for o número 1000, o 1001 que deu o lance, o 999 que deram o lance, contemplam no lance. É por aproximação ao número sorteado. Sem precisar tirar nenhum pila do bolso. É somente, sem nenhum real, é somente o valor da parcela. E aí, quando a gente fala em parcela, Abrão, tem uma facilidade ainda. Porque existe meia parcela até contemplar. Imagina a pessoa que quer construir seu patrimônio, quer construir sua casa, ou um empreendedor que está pagando aluguel e ainda pagar uma parcela de consórcio para comprar sua sala comercial, ou enfim, comprar um apartamento na praia, ou então, enfim, comprar um sítio e ter o seu lugarzinho. Ele paga meia parcela. Então, se nós formos falar hoje um consórcio de 500 mil, meia parcela é 1.300 e pouquinho por mês, né? Se fosse pagar a parcela cheia, já fica mais difícil, já é 2.600, né? Então, a meia parcela até contemplar. Aí vem a pergunta, mas e o restante? Essas meias que eu deixei de pagar, porque eu vou pagar meia, né? A conta não vai fechar, né? O restante das parcelas que você deixou de pagar, né? Até a contemplação tem duas opções, né? Se você pagou 10 parcelas de R$1.000, pagou 10 mil, meia, né? E deixou de pagar 10 mil. Né? Esses 10 mil que você deixou de pagar, você ou desconta do crédito na hora da contemplação, ou a gente quebra esses 10 mil pelas próximas que vêm pela frente. É assim que funciona o consórcio, é assim que a gente trabalha, né? Francelino, antes você comentou de 14 pessoas já na equipe. É uma tendência essa ampliação de contratações? Como é que está o planejamento de vocês? Bom, assim, sozinho a gente não faz nada. A gente não é nada sozinho, né? Hoje eu acho que o maior desafio nosso, né, Vanessa, é fazer a gestão. Porque é reunião de planejamento de evento, é reunião de palestra, é reunião de estratégias de marketing, é gravar vídeo, é reunião com o marketing, enfim,
é bastante coisa. Então, nós hoje botar a mão na massa e efetivamente sair a campo e vender, acaba sobrando pouco tempo, né? Ainda mais fora os nossos desafios pessoais e particulares de cada um, né? Estamos à frente da ACEMIT, Associação dos Empresários de Itapiranga, que também foi um negócio que veio assim repentinamente, mas está sendo um aprendizado incrível. Fora isso, temos outros negócios fora o consórcio, então sozinho a gente não é ninguém. A gente precisa ter mais pessoas ao nosso lado e para juntos nós construirmos um futuro melhor. E eu tenho orgulho da nossa equipe, né, Vanessa? Nossa equipe é uma equipe engajada, todo mês a gente se encontra uma vez por mês para nós fazermos um alinhamento, a gente almoça junto e fala sobre o que deu certo para todo... E todo mundo se ajuda, né? Cada um de nós usa uma pulseirinha. Geralmente ela é preta, as nossas são vermelhas porque a gente participou de um evento da HS e a gente tirou as pretas e usou essa vermelha. E cada um olha para essa pulseira e cria o seu próprio desafio. Não é meta, é desafio. O meu desafio é atender e conseguir realizar o sonho ou planejar o sonho de pelo menos 8 famílias nesse mês. Cada um da equipe tem o seu sonho, o seu desafio. E juntos a gente alinha esse desafio. Às vezes é número. Meu objetivo é vender 2 milhões, 5 milhões, né? Ou atender 10 famílias. E quando a gente faz o acompanhamento individual de cada um, quando essa pessoa consegue atingir o seu desafio, e todo mundo usa isso daqui no dia a dia, sábado, domingo, feriado, quando cada um consegue atingir o seu desafio, o que a gente faz no nosso alinhamento mensal, a gente faz um ato simbólico de cortar essa pulseira e botar outra, né? Isso é muito legal e a Vanessa pode me ajudar, porque a gente começa a se autodesafiar cada vez mais. Não por venda. Acho que dinheiro no bolso é bom, mas isso é consequência. Nós temos que começar a planejar mais em sonhos. E todo mundo é muito engajado com isso, né, Vanessa? Com certeza. É uma equipe muito unida. Hoje a gente percebe o quanto a gente tem que estar sempre... A gente sempre diz, nós somos uma família, né? Como o nome diz, família do consórcio. Então, tem os momentos, como na família também, que a gente tem que ter mais seriedade, né, no trabalho e tudo mais. Mas tem os momentos que a gente pode dar uma aliviada. Então, a gente faz muita confraternização, né? Até agora a gente vai ter alusivo, né? A Oktoberfest está chegando aí. Vamos ter a Oktoberfest da família. Então, a gente sempre tenta, além da equipe, trazer a família da equipe também, né? Para estar junto com a gente, para ele sentir esse ar de família, de união. Então, quanto mais a gente estar juntos, mais a gente se desenvolver, com certeza a venda é uma consequência, né? Porque todo mundo sabe que hoje, quanto mais sucesso eles tiverem, mais sonhos eles podem realizar também. É isso que a gente quer, né? A gente não quer realizar só os sonhos dos nossos clientes, a gente quer realizar os sonhos das pessoas que estão construindo isso conosco, né? Então, isso é o mais importante. Então, eu acho que hoje a nossa gestão, assim, a gente sempre tem a melhorar, né? Tem, todo lugar tem. Só que nós estamos trabalhando para isso, cada dia melhorando, trazendo novas ideias, colocando. Até a gente tem um quadro, né, no escritório aqui em Itapiranga, onde os próprios, os nossos consultores, eles colocam as ideias deles para implantar no nosso cotidiano, né? Então, eu acho que isso é algo bem legal também. Vanessa, antes tu falava de que vocês participam bastante de formações externas, né? E vocês trazer para a realidade de vocês conseguem absorver e implantar na própria empresa muito do que vocês ouvem quando vocês vão, como o Francilino falou, às vezes pela CEMIT ou por investimento de vocês nesses aprendizados em outros lugares. Como é que isso funciona na empresa de vocês? Esse é o nosso principal objetivo sempre, né? Trazer melhorias, né? Poder implementar, por exemplo, quando a gente vai para eventos da HS, nós sempre estamos em comunicação com outros corretores para tentar trazer ideias, né, do que eles estão fazendo de diferente, o que eles implantaram que está ajudando eles, o que não deu certo, né, que eles fizeram algo. Então, quando a gente foi agora a última viagem para o Rio de Janeiro, que era um evento da HS, a gente trouxe muitas coisas que a gente às vezes nem imaginava. Mas também a gente pôde observar que nós estamos no caminho certo, que hoje nós estamos bem estruturados, que o nosso trabalho é algo que já é visto também por outros corretores, né, algo diferencial. Então, eu acho que
melhorando a cada dia, tendo mais formação, a gente sempre traz algo que a gente pode implantar. E, claro, não adianta nós irmos lá, né, ficarmos 3, 4 dias em contato com outras pessoas, pegando conhecimento e chegar aqui e continuar a mesma coisa. Então, eu acho que se a gente vai buscar conhecimento, algo vai mudar. Talvez nem todo mundo vai gostar da mudança, mas as mudanças são necessárias, né? Então, isso a gente busca bastante. Inclusive, eu vejo assim, a própria, né, como a gente lida com a questão de marketing, vocês falam muito disso, certamente também vem muitas ideias quando vocês participam, trocam informações em outros lugares, mesmo que não dentro da HS, né, em outros eventos que a gente participa, normalmente vem muitas ideias. E aí vocês conseguem trazer, como é que isso dentro da equipe, assim, quando vocês voltam, como você falou lá no início, volta cheio de novidades, cheio de gás, para tentar implantar algumas daquelas ideias. Como é que isso funciona? Né? Filtrar. Tem que filtrar. Se a gente não filtrar, a gente só vira em ideia, né? Filtrar, e não adianta só ter ideias, né? Tem que botá-las em prática. Acho que o maior problema hoje, a gente tenta bater isso muito na tecla, para ajudar os nossos empresários, não só pensar. Pensar é maravilhoso, e eu vou fazer isso, eu tenho que fazer. Mas se a gente não botar em prática, a gente não sai do lugar. Então, a gente tá cada vez mais filtrando o que está dando certo nos demais lugares, né? Empresta sua folha um pouquinho, Sadi. Vamos supor que isso aqui seja tem areia, embaixo dessa areia tem um monte de dinamite. Se pisar em cima, explode. Aí a gente sai de Itapiranga e faz o seguinte: a gente vai ver as pessoas que já tiveram sucesso e que já têm mais experiência que a gente, não só no nosso setor, mas na vida mesmo, na prática, e que trilharam o caminho, às vezes por aqui, às vezes por aqui, às vezes por aqui, e passaram do outro lado e conseguiram passar sem explodir nenhuma dinamite, né? E essas pessoas passaram e deixaram suas pegadas. E aí o que a gente faz? A gente cria um caminho nosso, que pode correr o risco de explodir, ou a gente segue as pegadas dessas pessoas? Então, a gente tenta fazer isso. E se está dando certo lá fora, a gente bota em prática aqui dentro de casa mesmo, né? Então, lógico, readequando com a nossa região, readequando com a nossa realidade e buscando entender se realmente faz sentido para nós. Fato é que lidar com pessoas não é fácil. Tem um que gosta, tem outro que não gosta, tem outro que acha que é necessário, tem outro que acha que isso não é necessário, mas a gente respeita a opinião de todos e tenta dar vez e voz a todos. E estratégias, a gente começou de um jeito e hoje a gente está pensando em mudar totalmente, porque a gente veio numa ascensão de construção da nossa marca com as nossas imagens, agora a gente quer envolver a equipe. A equipe tem que aparecer, a equipe tem que estar em destaque, todo mundo construindo o número junto, porque é todo mundo que constrói o número junto. Então, cada vez mais agora a nossa estratégia é nós sairmos de cena e dar mais vez e voz para a equipe que constrói o número junto conosco. E como é que é essa convivência hoje? A família do consórcio atingiu aí níveis elevados, de milhões a um mês. Vocês esperavam um resultado assim tão rápido? Não esperava. Tudo é uma construção. Hoje nós falamos em 10 milhões em créditos vendidos por mês. 10 milhões. Isso nós estamos falando aqui da nossa pequena região, né? São 10 milhões. Isso é bastante crédito por mês. Só que você vender uma vez 10 milhões pode até acontecer, mas você ter uma sequência de todo mês, uma estabilidade de 10 milhões, aí que mora o desafio, né? Hoje nós temos muitos clientes que não fazem consórcio para consumir, que é o quê? Comprar um carro, uma casa, um apartamento, um sítio, uma máquina, enfim. Fazem consórcio como investimento, né? Que fazem o quê? Diversificam o seu portfólio de investimento. Então, quando alguém pergunta para nós o que nós fizemos quando a gente sai viajar, o que a gente vai fazer em algum evento, o que vocês trabalham, o que vocês fazem? Nós trabalhamos com diversificação do portfólio de investimento, alavancagem patrimonial através de consórcio imobiliário.
Pô, nossa, como que isso funciona? Aí a gente entra no detalhe. O que é hoje essa questão de diversificar o portfólio de investimento? Por que consórcio como investimento? Vou usar um exemplo, Abraão. Nós temos clientes nossos, recentemente, né? Um empresário, ele fez um consórcio e contemplou em 3 meses. Ele pagou 3,5 mil, 4 meses, desculpa, contemplou. Ele vendeu a sua carta de crédito, né? A gente compra essa carta de volta por 23 mil. Ou seja, ele parou de pagar e começou uma nova carta. Então ele pagou 3,5 mil e vendeu por 23. Ele lucrou 20 mil reais em 4 meses da operação. Como já tenho clientes que contemplaram em 12, 1 ano e meio, 2 anos, e que também venderam e tiveram lucros acima dos demais investimentos tradicionais. Sem falar que a Francelino chega num ponto que não dá mais para vender a carta porque ela não tem mais. Eu já paguei demais em parcelas, já paguei muitas parcelas, né? O que você faz com essa carta? Primeiro que você deixa essa carta rendendo juros. Então nós temos clientes, por exemplo, em Florianópolis, que tem carta de consórcio de 700 mil contemplada, que não venderam, que pagam 4 mil reais de parcela por mês. E eles contemplaram, o casal contemplou, quando ele tinha 1 ano e meio pago já. Só que 1 ano e meio pago, gelou lá um pagamento de quase 40 mil. Só que 1 ano e meio pago, ele está recebendo juros sobre os 40 ou sobre os 700 mil da carta? Sobre os 700 mil, então tu está recebendo juros sobre um dinheiro que você ainda nem pagou, nem é teu efetivamente. Então tu está recebendo 7 mil reais de juro por mês e pagando uma parcela de 4 mil reais. Aí que entra a estratégia, entra a questão do dinheiro na vida das pessoas, né? E qual que é o nosso principal objetivo? Francelino, números. É milhões, é milhões. Hoje é botar na cabeça das pessoas, na cabeça das famílias, que existe um mercado que é diferente do tradicional que a gente conhece. Que é com uma administradora de 30 anos de mercado, né, que é a HS Consórcios, que pertence ao Grupo Erval, hoje o maior grupo societário do Brasil, que tem 60 anos de história. Quem é o Grupo Erval? 2 irmãos do Rio Grande do Sul, Erval Colchões, Erval Móveis, um grupo muito tradicional, tem mais de 17 empresas, então existe uma segurança por trás. E fiscalizado pelo Banco Central, então não tem erro, né? Então, e é algo que o consórcio está no mercado há mais de 60 anos, é algo que é tradicional já. Só que ainda a gente pega uma fatia muito pequena do bolo. Tem poucas pessoas que fazem consórcio. Tem poucas mesmo. Hoje, nós, a HS Consórcios, ela é líder no mercado com mais de 240 mil clientes ativos. Em segundo lugar está o Banco Sicredi com 180 mil clientes ativos. Em terceiro lugar já começa a vir as outras administradoras que estão bem abaixo. Nós estamos à frente com mais de 40 mil cotas. Só que se nós somar o mercado de consórcio a nível Brasil, ele é uma pequena fatia a nível da população que teria condições e que poderia entender que isso realmente é um bom negócio. Então esse é o nosso desafio, é fazer as pessoas entender que isso realmente é um bom negócio. E qual o projeto que vocês têm para incentivar isso na cultura das pessoas? Vanessa, queres comentar? Então, nós temos vários projetos hoje, né? E principalmente eu acho que é tentar passar para as pessoas o quanto é importante o planejamento, né? Que a gente conquista as coisas a longo prazo. E hoje a gente é muito imediatista. Todos nós somos imediatistas, né? Mas tentar colocar na mente das pessoas que o planejamento é a melhor solução. Então, hoje nós temos, assim, dentro do nosso portfólio lá na família do consórcio, eu, inclusive, vou ter um evento Lucro Delas, né? Que eu estou organizando agora para outubro, onde eu vou trazer mulheres empreendedoras, mulheres do interior, para vir passar e conhecer o nosso espaço, né? E ter uma consultoria conosco. Nós vamos trocar ideias, vai ser uma noite bem agradável, onde também vou trazer uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre a imagem das mulheres, né? Então, esse evento é voltado para as mulheres também se empoderar e ter o seu planejamento, né? Pensarem no seu futuro. Porque muitas vezes nós mulheres nós só pensamos em filhos, só pensamos, né, na empresa, pensamos em tudo. A gente pensa em tudo, mas a gente não pensa na gente às vezes. Deixa a gente de lado para
conseguir cuidar de tudo. Então, eu acho que esse evento vai ser muito bom para as mulheres se identificarem e planejarem também a sua vida, né? Então, esse é um dos projetos, e o Francelino também vai ter um projeto que vem pela frente, né? Exato. A gente além de ter o projeto que está sendo lançado agora, que é um projeto que tem o objetivo principal desse ano ainda, em questão dos últimos 3 meses do ano de 2023, impactar no mínimo 100 mulheres, né? 100 mulheres para poder ter a sua liberdade e entender que, vamos lá, a mulherada às vezes é dependente do marido, e muitas mulheres assim, deixa que o marido cuida das finanças, deixa que o marido cuida de tudo, né? Aí quando vê o marido, acaba a bateria do celular do marido, o marido vem a faltar. E aí você fica sozinha, né? Então, o objetivo da Vanessa é justamente reunir a mulherada para falar de mulher para mulher e construir a família de uma forma inteligente financeiramente. E aí a gente vem lançando um evento para homens, né? Que se as mulheres podem, por que nós não podemos? Elas saíram na frente com o evento delas, e a gente vem lançando um evento para homens, onde nós vamos estar trazendo em novembro um evento especial para, literalmente, homens que querem diversificar o seu portfólio de investimento. Esse negócio da carta contemplada. Hoje, dentro do mercado, existe uma escassez muito grande e uma demanda muito grande, especialmente de cartas disponíveis já contempladas para serem adquiridas. É pessoas que querem comprar já imediatamente, porque tem pressa, para poder comprar casa, comprar apartamento, enfim, realizar o seu sonho. E de outro lado tem o investidor que investe em ter várias cartas para poder vender elas. E aí existe uma margem de lucro incrível, que é onde que se diversifica o portfólio de investimento. E o nosso desafio dos homens, do evento dos homens, é justamente nós reunir os homens que querem diversificar o portfólio de investimento. Esse é o nosso ideal. Vanessa, você ainda é jovem. A gente sabe que a vida de empresário, como em todas as profissões, é bastante árdua. Até que idade você pretende trabalhar? Você já planejou? Com que idade pretende parar, se aposentar? O Francelino disse que vai trabalhar até os 35, né? Mas como eu tô com 32 já, vou revelar a minha idade agora, tô com 32 já, e eu acho que com 35 eu vou estar ainda muito ativa para parar, né? Olha, eu quero trabalhar até onde eu conseguir, claro, reduzindo, né? Hoje a gente tem uma rotina bem puxada, mas eu quero chegar num nível, com os meus 45 anos, tô bem, tô estabelecida, né? E poder curtir também, né? Claro, hoje a gente já aproveita bastante, mas eu pretendo trabalhar muito ainda. Não tenho ainda a pretensão de dizer, não, com 45 anos eu vou parar. Se eu tiver saúde, tiver tudo certo comigo, eu vou trabalhar até que... Só quer diminuir a carga horária. A carga horária, e aproveitar e fazer viagens, né? Porque a gente não pode deixar muita coisa para amanhã, porque amanhã pode não chegar. Então, a gente tem que aproveitar o máximo que dá agora. Eu sei que você conheceu a Renata Fã, apresentadora do programa de esportes da Band. Sim. Ela serve de inspiração para você? Com certeza, ela é uma mulher que eu assim não tinha uma proximidade de conhecer ela mais, mas quando a gente conheceu ela pessoalmente, eu vi a mulher empoderada que ela é. Realmente ela é uma mulher empoderada. Ela traz muita segurança, ela é uma mulher que tem... Ela é tudo que a gente imagina assim de uma pessoa que é... A gente nem sabe o que falar, mas eu me impressionei. Eu ainda falei para o Francelino, olha, eu me impressionei com a pessoa humana que ela é, né? E muito inteligente, fala muito bem, né? Porque também ela é apresentadora. Só que hoje eu me inspiro muito nela também, por ela ser uma mulher empoderada mesmo. São muito exigidas, né? Os profissionais desses grandes meios de comunicação são muito exigidos porque eles têm que estar sempre com o pé no fundo do acelerador, sim, até para se manter sempre na vitrine, né? Se manter em evidência. Isso aí. Deixa eu retomar um assunto, Francelino. Antes você falava dos projetos, né? Dessas pessoas que a gente está tentando mudar a cultura, né? Eu queria puxar que você viu últimos tempos vocês atuando em escolas. E certamente também tem um fio, minha visão externa, pensando no futuro dessa galera, né? Desses jovens, normalmente em ensino médio, vocês estão atuando, né? Qual que é a ideia desse projeto? Bom,
Aí a gente nem criou o nome do projeto, mas a gente está nas escolas inspirando os jovens, né? Inspirando os jovens porque, principalmente os terceiros anos do ensino médio, porque esses jovens eles vão sair para o mundo. E o mundo ali fora, a gente brinca, é HCB. Horas, cadeira, bunda, que a gente vive na escola, né? Só que ali fora é o TBC, é tirar a bunda da cadeira e botar em prática, né? Tudo que a gente aprendeu. Só que a gente fala muito na questão do ensino, ensino médio. Hoje na nossa região nós temos uma cultura muito boa do ensino. O ensino é muito bom e de muita qualidade. Mas a gente sabe que existe algo que nós podemos contribuir com esses jovens, que é a realidade, é a nossa história de vida, o que nós passamos, o que nós vivemos, onde nós chegamos e como nós conseguimos construir isso. Não temos receita de bolo pronta, e se um dia alguém tiver, pode ter certeza que vai faltar muito para sair o bolo perfeito. Mas viver a vida é literalmente na prática, executar e passar por adversidade, passar por momentos difíceis e ir contornando as situações. Então, esse projeto que nós estamos fazendo, nós lançamos ele oficialmente em agosto, na segunda quinzena de agosto, e temos como objetivo até o final desse ano impactar mais de 500 jovens do segundo e terceiro ano, né? Estamos fazendo as escolas de Itapiranga, escola de São João do Oeste já fizemos, escola de Porã do Oeste já fizemos, agora vamos para São Miguel do Oeste. Nosso objetivo principal é contar nossas histórias e, principalmente, Sadi, puxar a ideia que é muito mais fácil você construir algo se você planeja. E que não existe dinheiro fácil. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Tem que correr atrás dos seus objetivos. E despertar o interesse nesses jovens em ir além. Brinco, né? Na palestra com os jovens. Você pode acordar de manhã, tomar café, sair de casa, executar o teu trabalho, voltar para casa, almoçar, lavar a louça, fazer um cafezinho depois do meio-dia, voltar para casa e executar as tarefas à noite e, de novo, correr atrás das suas rotinas e viver uma vida tranquila de rotina. E tá tudo certo quem vive assim, mas por que não um jovem empreender e despertar o interesse de crescer na vida? Então, não que uma pessoa que não empreende não cresce, muito pelo contrário, é a forma dela viver a vida. Mas o objetivo da nossa palestra é impactar esses jovens. Eu e a Vanessa fizemos esse objetivo de vida, é literalmente deixar o nosso legado e impactar. Não ganhamos nada com isso. Consequentemente, lógico, a gente leva um pouco da nossa história, da nossa empresa, do nosso negócio. Cada um leva para casa um brinde especial nosso com a nossa marca. E os pais desses jovens são os nossos clientes hoje. Então, a gente está impactando e gerando resultado também, consequentemente. E esses jovens de hoje que estão nos escutando, eles serão nossos clientes de amanhã. Então, esse é o nosso principal objetivo com os jovens. Vanessa, está difícil despertar a atenção nos jovens hoje, na sala de aula? Eu achei que seria mais difícil, mas eles, eu não sei, eles são muito interessados. Eu vejo que os jovens hoje em dia, eles têm uma visão, eles têm oportunidades diferentes do que nós tivemos, né? Nós, quando íamos no ensino médio, nós não tínhamos, não tinha o integral na época ainda, né? Então, hoje eles têm disciplinas e projetos de vida. Eles têm oportunidade de vir na tua empresa fazer um dia de estágio. Então, isso que eu fiquei assim... Eu falei para os jovens, aproveitem essas oportunidades que vocês têm, porque na nossa época não tinha isso, né? O nosso ensino médio era muito bom, só que não abriu as portas para nós conhecermos as profissões. Exemplo, eu tinha sonho de ser psicóloga, desculpa. E na época só tinha em São Miguel do Oeste. E o pior de tudo é que não tinha nem ônibus para ir para lá, né? Era difícil o deslocamento. Então, depois eu acabei me vislumbrando em fazer na FAI Faculdades, então, de Tecnologia e Alimentos. Então, tu acabava se alinhando a alguma coisa que você tinha aqui para fazer, né? Graças a Deus que nós tínhamos algo para estudar. Mas, com certeza, hoje, eu não fiz psicologia por não ter tido a oportunidade. Eles já têm um leque bem diferente, né? Hoje em dia também mudou tudo. Então, esses jovens, eu vejo que eles têm muito interesse em aprender. Mas
nós, como empreendedores, nós temos que abrir as portas para eles virem até nossas empresas, né? Dar oportunidade a esses jovens a terem o primeiro emprego. Nós temos hoje uma moça em Iporã do Oeste, ela tem 17 anos. Ela é a mais jovem da nossa equipe, né? E no começo, a gente pensou assim, nossa, será que vai dar certo, né? Porque a mentalidade deles ainda não é a mesma que a nossa, né? E tá tudo certo, porque eles estão se desenvolvendo, eles não estão prontos ainda, né? Então, eles têm que ser lapidados, a gente tem que ter uma forma de lidar com eles, né? E a moça lá, ela tá se desenvolvendo muito bem mesmo. Então, eu acho que a gente tem que, nós como empreendedores, como empresários, nós temos que valorizar esses jovens que estão vindo para o mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente tem o preconceito, né? Porque é jovem, tem uma mente ainda um pouco misturada, como é que diz assim, né? Não tem ainda assim o seu foco principal. Mas a gente não imagina quantos jovens que têm muita capacidade que estão ali na sala de aula hoje, que estão saindo para o mercado de trabalho. Muito bem, aqui da sala dos estúdios da SATV, nós vamos encaminhando então já os encaminhamentos finais do nosso podcast. Família do Consórcio, Família de Sucesso. Como é que surgiu esse Família do Sucesso? Vocês estão linkando bastante a palavra família, né? Falamos tantas vezes aqui. E o Família de Sucesso surgiu como? Bom, a gente sempre tenta buscar, Sadi, da forma mais natural possível, conversar com as pessoas. E nada melhor que a gente sentar numa roda e bater papo, conversar, de forma informal. Tem gente que acha que isso aqui é um bicho de 7 cabeças e tá tudo certo porque precisa se naturalizar com isso, né, Abraão? Nós temos mais tranquilidade quanto a essa questão. A Vanessa é a prova de que tá aí e deu certo. Está bem familiarizada já com o microfone, né? Bem familiarizada. Então, o projeto surgiu justamente para nós atendermos a demanda, que é o quê? Nós trazermos as empresas, os empresários, as pessoas que têm algum diferencial na sua vida já, para vir bater um papo conosco, né? Então, recebemos aí o Dr. Alexandre, aqui de Itapiranga, a sua esposa Flávia, recebemos a Alice e o Márcio, que tem uma história fantástica que a gente contou por aqui. E aí, depois que a gente lançou esses episódios, muitas pessoas nos perguntavam: Francilino, vocês nunca contaram a história de vocês. E aí surgiu a ideia de nós linkarmos 2 ícones da comunicação conhecidíssimos a nível de região e, por que não, aí conhecidíssimos em toda a área da comunicação, para fazer esse bate-papo conosco, né? Então, o podcast surgiu por quê? Para nós trazermos as pessoas para bater um papo conosco e juntos nós tirarmos um pouco a mais, porque tem muita gente que tem muita coisa guardada para si e que poderia contar e inspirar outras famílias a construir uma trajetória parecida e chegar então ao tão sonhado sucesso. A gente sabe que sucesso pode ser uma coisa para um, uma coisa para outro, né? Mas a construir um futuro cada vez melhor. Compartilhar histórias, né? É isso aí. E aí que a gente enxerga então, e muito interessante ouvir assim de vocês hoje, esse momento que a gente tem participado aqui, né? Ouvir a história de vocês, né? E que sirva de inspiração, como você falou. Nós vamos lá na escola contar para esses jovens. Daqui a pouco, como a gente sempre fala, se inspirar 1, 2, 3 mentes, já nos é muito válido, né? A gente já alterou, né, a vida de alguma pessoa. Então, a gente fica muito feliz com esse momento aqui, né, Abraão? De poder também ouvir a história de vocês, que vai ser compartilhada entre todos. Com certeza, e uma coincidência, né? O Francilino falou no início que ele começou a trabalhar em rádio com 13 anos de idade. Eu também, por uma questão de necessidade, por uma questão de precisar de um trabalho, de um dinheirinho, também comecei com 13 anos de idade. E na primeira rádio que eu trabalhei, ela foi feita em um prédio grande, 2 andares, um prédio gigante. E eu, à noite, eu ficava sozinho na rádio,
tinha um auditório, várias salas, né? Eu ficava com medo até de ficar lá sozinho. Já pensou se aparece um fantasma aí, né? Mas o importante é você saber administrar aquele friozinho na barriga. Vai com medo, vai com friozinho na barriga e enfrenta os problemas, enfrenta as adversidades. Trabalhei 39 anos em rádio e o Francelino também tem os seus programas no rádio, tem a sua comunicação, seus espaços nos meios de comunicação. E essas são as coincidências da vida, né, Francelino? Nada é por acaso, né? O universo conspira ao nosso favor, né? E tudo na vida da gente, a gente começa a entender que faz sentido desde que a gente se doa para que a gente receba algo em troca, não pensando que nós vamos receber, mas que a gente vai conseguir ter resultado e êxito na vida, né? Assim como a associação empresarial tem a satisfação enorme de estar como presidente e contar com os senhores da nossa diretoria para compor o trabalho, para fazer a gestão, para fazer o negócio acontecer. E quem diria, né, Abrão, estarmos juntos na mesma mesa, trocando experiência e trocando ideias. Mas um recado que eu queria dizer ainda, e que eu queria pedir de uma forma bem especial, Abrão, para nós encerrar esse trabalho, especialmente para ti, porque a população quer ouvir o Abrão. Interpreta para nós, Abrão, por favor, uma passagem para encerrar, atrelado com Família de Sucesso, para a nossa população de Itapiranga relembrar a voz do Abraão e, num outro momento, convidar o Abraão e a sua esposa para vir participar e contar a história de vocês, bem como também o Sadi para contar a sua história, porque tem muita gente que lembra do Sadi da UCEF, está lá envolvido, está lá trabalhando. Precisamos compartilhar as histórias de vocês. Com certeza. Vamos atender aí o convite de vocês, Francelino, Vanessa. Foi uma satisfação estar aqui. E então vamos recordar. Eu, quando apresentava, acho que a Vanessa até escutava o programa do Abrão, o programa Comunicação Direta. Afinal, fiquei 31 anos no ar aqui pela Rádio Itapiranga, apresentando o programa da manhã, né? Então, para começar o programa, vai lá. 8h03 da manhã, né? Então, era assim. 8h03. Olá, bom dia, minha amiga, meu amigo. Alô, criança, alô, titio, alô, titia. Grande abraço, está começando o programa Comunicação Direta. Abrão Moura, o seu amigo do rádio, a partir de agora trazendo muita música romântica. Aqui o romantismo é quem... Tá pegando a manha aí, né? Aqui é o romantismo que predomina nas manhãs do rádio. Vamos começar então com José Augusto, Querer e Poder. Olha, nostalgia só. Total, né? Nostalgia Exato. Total. E aí no Globo em Foco, não entrava assim, 12 horas. Está no ar o Globo em Foco aqui pela Rádio Itapiranga. As manchetes de hoje. Homem se afoga nas águas do Rio Uruguai. Mulher é agredida pelo marido. São João do Oeste é destaque como capital da língua alemã. Já voltamos com mais detalhes, aguardem. É isso aí, né? Legal, gente, que maravilha. O jornalista adora uma tragédia, né? Essas manchetes assim que chamam a atenção. Sai a sangue do rádio. Segura a audiência. E deixa bem aquela por último. Não gostava disso. Porque aí segurava a gente até no final do jornal para escutar aquela bendita notícia. O que aconteceu? Escutava Abrão para fazer o era a forma que os proprietários da rádio achavam de prender a audiência, né? Prender a E muitos anos, assim, nos anos 90, né? Toda a década de 90 ali, a Rádio Itapiranga era praticamente o único meio de comunicação de Itapiranga. Então a gente tinha uma audiência assim fenomenal, né? Era impressionante. Viveu um momento único do rádio, né? A audiência que até hoje o rádio está muito na moda, né? Tava escutando um comentário hoje, as pessoas não ligam mais o aparelho de TV para assistir televisão, né? Assistem
por outros meios, né? E o rádio não, continua ali, as pessoas têm ainda o hábito de ouvir o rádio. Né? Exatamente. A minha sogra, né? Agora ela se modernizou, não é mais o radinho aquele, é a Alexa. Né? E a minha sogra diz assim, de manhã cedo, às 5:30 da manhã... Esse é o meu pai daí. O teu pai, né? É ele que liga. Ele faz o chimarrãozinho dele, daí ele já fala. Quantos anos tem teu pai? 73. 73? Imagina. Ele, Alexa, tocar rádio Itapiranga. Ó, e aí a Alexa começa a tocar. Que evolução, né? Que evolução, né? E o rádio não morre, né? Não morre. Mas obrigado mesmo de coração por vocês terem aceitado esse convite especial. E convidar novamente para vocês virem aqui e a gente fazer esse bate-papo individualmente, contar a história de vocês, que são ícones aí, então, que eu tenho certeza que vão inspirar muitas pessoas também. A gente que agradece o convite e foi muito legal esse bate-papo. Até a próxima.